irmãos do Ideal Espírita, é com satisfação renovada que uma vez mais cá estamos para darmos continuidade às palestras doutrinárias da UD Partenon. Neste mês de dezembro, o tema proposto é a necessidade da caridade. Este tema está posto no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, nos itens 6 e 7. E estes itens reproduzem, em parte, a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, quando Paulo nos diz assim: ainda que eu falasse a língua de todos os anjos, e ainda que eu falasse a língua de todos os homens, sem caridade eu nada serei. Ainda que eu tivesse o dom da profecia e penetrasse todos os mistérios, e ainda que eu tivesse perfeita ciência de todas as coisas, e ainda que eu tivesse fé capaz de transportar montanhas, sem caridade eu nada serei. Deste pequeno trecho nós podemos perceber que o apóstolo Paulo coloca a caridade como a virtude mais sublime, a virtude mais completa, a virtude mais perfeita, a virtude que engloba todas as demais virtudes. É através da prática da caridade que nós nos aproximamos de Deus. Através da prática da caridade, nós transcendemos o nosso orgulho, a nossa vaidade, porque voltamos o nosso olhar na direção do nosso semelhante, buscando compreender, perceber quais são as suas dores, quais são as suas dificuldades, e assim o fazendo, quando nos dispomos a ajudar, nós saímos de nós mesmos, do nosso ego, transcendemos o nosso ego, transcendemos o nosso orgulho e nos abrimos para a prática de uma ação benevolente. Então, a ideia de caridade pressupõe ação no bem. Tanto é assim que o Livro dos Espíritos, na questão 886, nos diz, ao nos apresentar um conceito de caridade, que a caridade é benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas. Então a gente percebe que a caridade é uma virtude ativa, é uma virtude que nos convoca à prática do bem. E aí então nós lembramos também de outras questões do Livro dos Espíritos, quando na questão 642 Allan Kardec pergunta à falange do Espírito de Verdade se basta não praticarmos o mal para sermos agradáveis a Deus, conquistarmos uma posição futura melhor. E a resposta que nos é apresentada: não basta não praticar o mal. É necessário praticar o bem no limite das tuas forças, porque serás responsável por todo o bem que poderias ter praticado e não praticastes. Na questão seguinte, na questão 643, Allan Kardec pergunta à falange do Espírito de Verdade: haverá alguém que não tem condições de praticar o bem? E a resposta da espiritualidade maior: todos, sem exceção, podem praticar o bem. Então nós percebemos que Paulo coloca a caridade como a virtude por excelência, a caridade acima da fé e acima da esperança, porque a prática do bem está ao alcance de todos. Está ao alcance do sábio, do ignorante, do rico, do pobre, daquele que professa alguma religião ou daquele que não professa nenhuma religião. Todos estes, sem distinção, podem e devem praticar a caridade. Quando nós nos dispomos a praticar uma ação no bem, nós direcionamos a nossa amorosidade na direção do nosso semelhante. E assim nós contribuímos para a implantação ou para a construção de uma sociedade, de um mundo mais fraterno, naquelas bases em que Jesus nos propôs
quando cá esteve. Então notemos que muitos associam a ideia de caridade ao ato de dar ou fazer algo por alguém. Será que todas as vezes em que nós damos ou fazemos algo a alguém, em favor de alguém, nós estamos praticando a caridade? Este é um questionamento interessante, porque se a caridade pressupõe a benevolência com a intenção amorosa, com a intenção de amparo, com a intenção de consolo, com a intenção de ajuda, será que sempre quando nós doamos ou fazemos algo por alguém, a nossa atitude revela ou tem intrinsecamente na sua base estes sentimentos? Então esse é um questionamento que nós nos devemos fazer. A esse respeito existe uma historinha bastante significativa que nos diz que um menino de 12 anos entra numa loja, olha para um sabonete e diz para o vendedor assim: embrulhe esse sabonete para presente, quero dar para minha mãe. O vendedor, naquele momento, ouvindo aquelas palavras daquele menino, se enche de compaixão. Afinal de contas, o sabonete era algo muito insignificante, algo de pouco valor para ser dado como um presente. E o vendedor pensa na possibilidade de colocar junto no pacote, além do sabonete, algum outro item. Ele fica pensando e não faz nenhum movimento. E aquilo então desperta uma desconfiança por parte do menino. O menino olha para o vendedor e pensa que ele está duvidando da sua capacidade de pagar. Ele coloca a mão no bolso, tira as moedinhas que estão no seu bolso no valor exato do sabonete e coloca em cima do balcão. Aquele homem segue mudo, pensando agora na sua mãe. E o menino, notando a indecisão do homem, pergunta: moço, está havendo algum problema? E o vendedor então olha para o menino e lhe diz assim: de repente eu lembrei da minha mãe. Você vai dar este sabonete para sua mãe e eu recordei da minha mãe. Ela já não está mais aqui entre nós porque está desencarnada. E então o vendedor diz ao menino: nunca pude dar nada, nenhum presente à minha mãe, porque nós éramos muito pobres no passado. E o menino, de uma forma muito espontânea, assim coloca ao vendedor: mas moço, o senhor nunca deu nada à sua mãe, nem mesmo um sabonete? Quando o menino faz essa colocação ao vendedor, o vendedor se impacienta. Ele pega as moedas do balcão, guarda na gaveta, embrulha aquele sabonete para presente e despacha o seu freguês. No entanto, junto com o sabonete do menino, o vendedor faz algumas ilações, algumas considerações, algumas reflexões e chega à conclusão de que, independente daquilo que nós nos dispomos a dar ou a fazer por alguém, o que importa é o sentimento que nós colocamos no ato de dar ou de fazer. Este sentimento deve ser o coração a vibrar em amor. Quando nós damos ou fazemos algo em favor do nosso semelhante, colocando na base da nossa ação esse sentimento, esta vibração amorosa, nós estamos verdadeiramente praticando a caridade. E lembremos que o Evangelho, nestes itens, ainda nos diz que a caridade deve ser praticada sem esperar retribuição. A caridade deve ser praticada de uma forma pacienciosa, porque nem sempre aqueles atos de ajuda, aqueles atos benevolentes, serão reconhecidos ou entendidos por quem recebe a ação naquele momento. Então, a caridade feita com este sentimento de amor silencioso, de forma não envaidecida, de forma não visando nada em contrapartida, de forma silenciosa, muitas vezes, é a verdadeira caridade. E lembremos, nós podemos praticar a caridade através de pensamentos, de palavras e de ações. Uma prece feita pelo nosso semelhante
por aquele irmão ou aquela irmã que passa por um momento de dor, um momento de aflição, um momento de angústia, é algo muito bom, porque nós doamos os nossos melhores sentimentos, nós doamos os nossos melhores fluidos quando fazemos essa prece intercessória. Quando nós levamos ao nosso semelhante uma palavra de estímulo, de esperança, de fé, de conforto, nós estamos doando a ele também bons sentimentos, né? Nós deixamos que a nossa boca fale daquilo que está cheio o nosso coração. Se nós temos nosso coração amoroso, as nossas palavras tendem a externar esta amorosidade. E a caridade, por meio de ações, ela não necessariamente depende de ações materiais que exijam de nós dar algo a alguém. Mas basta que nós voltemos o nosso olhar ao nosso semelhante, percebendo como nós podemos ser úteis, como nós podemos ajudar, como nós podemos melhorar as suas dores. Quando assim nós fazemos e nos dispomos efetivamente a essa ajuda, a prática do bem, nós estamos praticando a caridade. E sempre quando praticamos a caridade, nós nos aproximamos de Deus, porque assim o fazendo, nós superamos o nosso orgulho e a nossa vaidade. Muito obrigado pela atenção. Quero mais palestras curtas da UD Partenon. Curta, compartilhe e comente. Inscreva-se no canal da UD Partenon do YouTube.